Vamos falar sobre um assunto bem delicado, que é a manutenção de colaboradores. O que a gente fala dessa manutenção, né? O discutir relações, sabe? São os pontos que entram e interferem numa relação duradoura. Então, se você que é empresário, você que é dono de uma pizzaria e tem 10, 20 funcionários, entenda a complexidade que é lidar com isso. E quem tem que lidar com isso é você realmente. O que a gente vê nessa manutenção? Para aquela rotatividade, né, aquele entra e sai de colaboradores, que seja o mínimo possível. Por que é interessante ser o mínimo possível? Primeiro, uma questão de custo, né? Custo de demissão, ela é altíssima para a empresa. Interfere diretamente no teu financeiro. Então, o que eu quero discutir com você? Alguns pontos. São três pontinhos que a gente está vendo aí do lado: salários, condições de trabalho e reconhecimento. O que a gente fala de salário, né? Se você quer ter uma boa equipe, uma equipe de qualidade, mas que não tem ideia de salário de mercado, normalmente a tendência é que fique no salário mínimo. Então, o que acontece com o salário mínimo, né? O salário mínimo você tem a tendência de pegar o pessoal de salário mínimo mesmo, entende? É o pessoal que está aí por R$ 1.000, né? R$ 1.050, e daqui a pouco ele encontra um de 1.100, ele te larga e vai para o 1.100, porque R$ 50 para ele é muito dinheiro, é muito importante. Então, se você opta por pagar salário mínimo, entenda que você está correndo o risco de aumentar a tua rotatividade. Eu não estou falando, não precisa ser somente do salário mínimo nacional, né? A gente fala da carreira, da profissão. Se um pizzaiolo, se o salário de mercado aí na tua região é de 2.000, R$ 2.500, e você vai pagar 2.000, né? R$ 2.500, que é o mínimo da classe, quando ele conseguir 3.000, ele vai te largar e vai te deixar. Então, a questão salarial é interessante que você já meça o negócio do medir, sabe? Medir a capacidade que você vai ter de pagar esses salários. E aí, você definindo que salário é um custo fixo, né? Né? Você trabalhando ou não, você tem que pagar salário, você deve medir o quanto que você deve faturar para poder pagar esse nível salarial que você definir. Um outro ponto são as condições de trabalho. Nossa, eu vejo aí, tem algumas pizzarias que eu visito, alguns restaurantes, que as condições de trabalho são, olha, assim, inimagináveis, sabe? Muito abaixo do que se dá o prazer de se trabalhar. E aí a gente fica à mercê das visitas, né, das secretarias de trabalho, de INSS, sabe? Não dá para trabalhar desse jeito. Que eu acho que a gente tem que estar, uma opinião minha, estar à frente da fiscalização. Eu tenho alguns amigos que eles colocam que os banheiros, né, dos negócios deles, eles só estão bons se as filhas deles puderem frequentar. Entende a qualidade que a família, se a família pode frequentar, é que os funcionários podem frequentar. Olha o grau de qualidade, né, de zelo pelas condições de trabalho do colaborador. O outro é o reconhecimento. Sabe? Normalmente a gente tem uma ideia assim muito errônea, né, de que reconhecimento é só na hora de dar bronca. E não é isso que a gente vê em termos de gestão de pessoas. O reconhecimento pode ser constante, o elogio, a chamada de atenção, o elogio, a chamada de atenção, sabe? Isso faz um relacionamento transparente. Então, eu quero deixar essa ideia contigo, que relacionamento é tocar em pontos que são mensuráveis e não mensuráveis. Salário é mensurável, condição de trabalho dá para medir de acordo com a opinião deles, dos funcionários, e reconhecimento, isso vai. É difícil de medir reconhecimento, mas é necessário se praticar. Um bom trabalho.